A paz seja com todos, meus irmãos. Glória a Jesus. Estamos aqui separados, mas juntos, né? Nesse dia tão especial que o Senhor nos proveu, nos prometeu, nos proporcionou. Esse sábado de estarmos com as nossas famílias e alguns trabalhando, outros em lockdown. Mas o que importa é que nós estamos juntos, estamos com saúde. O Senhor tem nos guardado, nos livrado, nos dado graça para agir e para tomar as melhores decisões em situações como essas, as quais nós estamos enfrentando novamente, né? E essa semana e a próxima, como eu já disse lá nos nossos grupos de WhatsApp, nós estaremos fazendo essa aula através de vídeo, né? São videoaulas, na verdade não são ao vivo, mas vídeos gravados com o conteúdo que nós estamos estudando, que são os atributos de Deus, baseados no livro do A.W. Pink, né? O livro que a gente está usando é esse daqui. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês direitinho, porque eu não me vejo na câmera. Vocês estão me vendo, mas eu não estou me vendo. Então eu estou às cegas aqui. Mas vamos lá. Como eu estava dizendo, é uma experiência que nós estamos fazendo, né, para ver como é que vai funcionar, se vai funcionar direitinho. Então eu quero que vocês me falem tudo, tá? A priori nós estamos tentando verificar a possibilidade de colocar o vídeo no YouTube, ao invés de colocar o vídeo nos grupos, porque se nós colocássemos nos grupos, os irmãos teriam que baixar o vídeo para o celular e depois assistir. Então isso demanda tempo, demanda internet, enfim. O que a gente pensou? Vamos colocar o vídeo no YouTube, esse da semana que vem, lá num canal que eu tenho no YouTube, que é o canal que todo mundo também tem, né? O canal onde você assiste seus vídeos, etc, etc. Quando você se cadastra lá com o seu e-mail do Gmail. Então, eu vou subir esses vídeos para o YouTube, é a minha pretensão, se o senhor permitir. E aí eu vou jogar os links do vídeo, os links do canal nos grupos. E aí é só você clicar no link e você vai ser direcionado para o canal do YouTube e vai poder assistir o vídeo da Escola Bíblica, tá bom? Mas como eu disse, nós estamos fazendo essa experiência. Eu não sou youtuber, eu tenho um pouco de dificuldade de ficar falando com a câmera, mas eu creio que o nosso Deus é grande, o nosso Deus é fiel e que tudo aquilo que nós fazemos para a glória dele, que nós fazemos debaixo do direcionamento dele, em obediência a ele, ele nos honra. Então, o que eu espero é que esses vídeos, eles tragam o conteúdo até vocês, que vocês recebam esse conteúdo da palavra do Senhor e que nós possamos juntos ser edificados. Tanto eu aqui transmitindo a mensagem, quanto vocês que estão aí recebendo essa mensagem. Então, pega a sua xícara de café, o seu fone de ouvido, a sua Bíblia, o material que nós vamos usar, que é aquela folhinha, né, que a gente entrega nas aulas presenciais, eu vou enviar para os irmãos no WhatsApp em formato de PDF. Então, vai chegar lá um arquivozinho assim em PDF para você, vai aparecer lá na sua rede de conversas, nos grupos ou no pessoal, enfim. É só você clicar, você tem que ter um leitor de PDF no seu celular. Então, se de repente seu celular é um celular mais antigo, você precisa baixar um leitor de PDF, mas é bem facinho, como a gente baixa qualquer tipo de aplicativo para o nosso celular. Então, você pode baixar lá o seu leitor de PDF, ou se de repente o celular já é um celular um pouco mais moderno, o celular já vem com leitor de PDF. Então, é só você clicar lá no arquivozinho, vai pedir lá, vai direcionar você, ou vai pedir para você direcionar por onde você quer abrir, você clica no lugar onde você quer abrir e o material vai estar lá no seu celular, tá bom? Aí a gente não vai fazer essa impressão em papel, inclusive se for uma coisa que dá certo, a gente pode até implementar isso, né? De enviar para o celular ao invés de eu imprimir, e da gente tem que gastar com folha, e todo mundo tem que levar uma folha para casa todo final de semana, eu posso enviar sempre o material através dos grupos, no grupo, então quem estiver lá na Escola Bíblica comigo, nesse dia vai poder acompanhar através do material já enviado no celular, tá bom? Então, se os irmãos gostarem também dessa ideia, me avisem, a gente pode fazer desse jeito, então a gente mantém no papel como nós já estamos fazendo. Outra coisa importante também que eu gostaria de falar para os irmãos antes de nós iniciarmos, como é a primeira vez que nós estamos fazendo esse vídeo, então eu não sei como é que tá, de repente, a captação de som, nós fizemos alguns testes,
a captação estava bem boa, então eu indico que os irmãos façam uso de fone de ouvido quando você for quando você for ouvir, né, quando você for assistir a aula no seu celular. Usa um fone de ouvido, que aí vai ficar bem bom o som, você vai conseguir me ouvir direitinho, vai conseguir entender direitinho aquilo que eu estou falando. Como eu disse, meu material aqui não é um material profissional. Leandro passando lá fora. Não é um material profissional, mas a gente vai trabalhar com aquilo que a gente tem e eu tenho certeza que o Senhor está na frente. Amém? Quem sabe, né, isso dando certo ou as coisas como vão acontecer, a gente pode implementar isso até mesmo para a gente alcançar também irmãos que não fazem parte, né, que não estão indo, ou que não podem ir, ou que de repente trabalham nesse horário, enfim. Muitas possibilidades, muitas janelas se abrem a partir do fato de que esse vídeo inicial, esses 2 vídeos que a gente vai enviar agora nessa semana e na próxima, deem certo. Dando certo, uma janela enorme de possibilidades se abre para a gente trabalhar a escola bíblica também aqui na internet, através do YouTube ou através de vídeos, enfim, da maneira como Deus direcionar. Mas isso é tudo mais para frente. Esse primeiro aqui serve de teste. Eu enviando o vídeo no YouTube, vai ter lá a parte dos comentários. Você pode deixar um comentário lá. Valéria, a imagem não estava boa. Valéria, a captação do som não estava boa. Não consegui entender direito. Não consegui ver as telas. Então, por favor, sejam muito sinceros, vocês são o meu ISO 9001, vocês que vão me dizer como é que está o vídeo, se está bom, se foi inteligível ou não, tá bom? Porque daí nos próximos a gente trabalha em cima já de melhorar aquilo que não ficou bom nesse, tá certo? Então nós vamos começar e nós vamos orar primeiramente, né? A gente está na escola bíblica, não é porque nós não estamos juntos que nós não vamos, né, fazer como nós já fazíamos, como nós costumamos fazer lá na sala. Então eu queria que você fechasse seus olhos, vamos orar ao Senhor pedindo a Ele graça nesse momento. Pai Santo, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, estudando a Tua Palavra, ainda que não juntos, ainda que não presencialmente, mas através da internet nós podemos estudar e ouvir aquilo que o Senhor está falando, os teus santos atributos, ó Deus, que nos deixam maravilhados diante de tamanha grandeza do Deus que nós servimos. Te pedimos que o teu Espírito esteja conosco nesse momento, Senhor, nos dando sabedoria e discernimento e entendimento daquilo que o Senhor quer falar. Que o teu Espírito nos conduza nessa aula, Senhor, nesse sábado ou qualquer outro dia que os meus irmãos estão assistindo a esse vídeo. Que tua glória venha, que teu reino seja expandido, Senhor, em nós e através de nós. Que o entendimento e a compreensão da tua palavra nas nossas vidas, Senhor, gere transformação, mudança de mente, mudança de atitude e que a nossa adoração seja aprumada segundo os teus santos atributos e o conhecimento de quem o Senhor é. Isso é o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos no santo nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, não esquece de deixar lá o seu comentário no vídeo para eu saber quem assistiu e através disso também a gente consegue fazer a chamada, né? A gente passa lá o papelzinho, mas devido ao fato de nós não estarmos juntos, né? A gente não consegue fazer a chamada dessa forma. Eu vou pegar o meu celular aqui para eu colocar um tempo, porque eu não pretendo usar 1 hora de aula, porque eu entendo também que a gente ficar 1 hora vendo o vídeo não é legal, né? Eu mesma não tenho muita paciência para isso. Se bem que às vezes eu coloco o vídeo, né, no YouTube ou em qualquer outro lugar e aí eu coloco lá e vou lavar uma louça ou vou fazer alguma outra coisa, enfim. Mas aqui é legal que a gente consiga acompanhar fazendo a leitura e tudo mais. Então é uma coisa que demanda que a gente sente, pare um pouquinho para poder estudar isso e compreender aquilo que o Senhor está falando para nós. Amém? Então vou mudar aqui a nossa tela. O que a gente viu na semana passada? Se os irmãos ouvirem qualquer barulho externo, não se preocupem, tá? Um cachorro latindo, um gato miando, alguém conversando, é porque eu tô gravando aqui de casa mesmo, tá bom? Então, o que a gente viu semana passada? Semana passada, na verdade, na retrasada, né? O primeiro atributo que nós vimos foi o atributo que fala da solidão de Deus. E o que a solidão de Deus não é? A solidão de Deus não é no sentido emocional, como se Deus estivesse lá, né, tristinho, chateado, preciso criar alguma coisa, preciso fazer alguma coisa para dar sentido à minha existência. Não, Deus já estava lá, triuno, perfeito, eterno, satisfeito em si mesmo e fez a criação, resolveu criar todas as coisas, inclusive os seres humanos,
para a glória do teu nome e segundo a tua vontade. Amém? Esse é o motivo pelo qual nós fomos criados, para a glória de Deus, mas feitos segundo a vontade dele, porque ele teve vontade de fazer, portanto ele fez. Então não é como se Deus se sentisse sozinho e sofresse com isso. O que é então a solidão de Deus? A solidão de Deus é em essência, ou seja, não há nenhum Deus como o nosso Deus. Nosso Deus é o único Deus, ele está acima de qualquer ídolo que possa ser levantado pela humanidade. O nosso Deus é o Deus triuno, é o Deus onisciente, onipotente, onipresente, é o Deus que pode todas as coisas e que tem todo o poder. Por isso nós falamos que é a solidão de Deus. Em essência, Deus está só. Não há nenhum Deus que se iguale a ele, né? Na categoria dele de divindade, não há nenhum Deus que se iguale a ele, amém? Então foi isso que a gente viu na nossa segunda, na verdade, porque a primeira foi a introdução, na nossa segunda aula sobre os atributos de Deus. Semana passada, alguns irmãos não estiveram conosco, semana passada a gente viu os decretos de Deus. Então, para você que não esteve nessa aula e de repente você quer receber esse material também sobre os decretos, eu posso enviar também lá em PDF nos grupos, tá bom? Só você me mandar uma mensagem no WhatsApp ou você me avisa aqui pelos comentários, você fica à vontade, a nossa rede de comunicação está aberta. Então, o que são os decretos de Deus? O decreto de Deus, como diz a palavra, é o seu propósito ou a sua determinação com respeito ao que vai acontecer no futuro. Ou seja, esse atributo aqui tem tudo a ver com o atributo que nós vamos ver hoje também. A gente vai ver lá na frente qual é. Mas o decreto de Deus é o propósito que o Senhor já determinou com relação ao futuro, é aquilo que ele decretou. Que se trata de um único decreto, né? Deixa eu voltar aqui na página. É um único decreto, né? A Bíblia, como eu falei semana passada, ela fala de um único assunto da redenção do homem de Gênesis ao Apocalipse. A gente vê vários acontecimentos na Bíblia e acha que Deus decretou várias coisas porque várias coisas aconteceram, mas todas aquelas coisas culminam para o cumprimento do decreto de Deus, amém? Do decreto que o Senhor já determinou em sua palavra, do decreto que o Senhor do propósito que ele já determinou com relação às coisas que acontecerão no futuro. E quais são as características dos decretos de Deus? Primeiramente, eles são eternos, né? Eles não foram criados quando a criação começou a existir e também eles não estão sujeitos a acabar quando a criação acabar, ou se a gente morrer, ou se acontecer qualquer coisa. Eles são eternos. A própria Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor ela jamais vai passar. Então, o decreto de Deus, ele é eterno, ele é sábio, porque vem de um Deus que sabe de todas as coisas. Ele é livre. Por quê? Por que são livres? Porque não depende da gente. Não depende da maneira como nós vivemos, não depende da maneira como caminhamos. Pelo contrário, nós cremos que tudo aquilo que acontece conosco, que acontece na terra, já foi pré-determinado pelo Senhor, já foi decretado pelo Senhor. Nós vivemos aquilo que o Senhor já decretou para nós. E eles são absolutos, amém? Então, essas são as 4 características dos decretos de Deus, ou do decreto de Deus. E aí a nossa perguntinha, né, que a gente viu lá na nossa primeira aula sobre isso, e a gente vai falar ainda sobre isso muito. Eu tenho até pensado na possibilidade da gente trazer uma aula só falando sobre transcendência e imanência do Senhor, que são 2 assuntos completamente paradoxais, né, separados, mas ainda assim tão complementares quando se trata de um Deus que é transcendente, ou seja, o que é transcendência? Que significa que ele é infinitamente superior à sua criação, e nesse sentido ele é um ser divino e singular, totalmente diferente de qualquer uma de suas criaturas. Mas por que ao mesmo tempo é um assunto paradoxal? Por que ao mesmo tempo que ele é transcendente, infinitamente maior e superior à sua criação, ele também é um Deus pessoal, ele é um Deus imanente, né? A imanência de Deus significa que ele está presente dentro da criação, incluindo a raça humana. Ele age ativamente nela e por meio dela. Eu ouvi um pregador falando, eu não sei se vou saber citar exatamente, agora que eu já comecei eu vou ter que ir até o fim, né? Mas ele falava assim que a imanência de Deus é como se fosse... É como se você pegasse um carro, entrasse num carro para tentar fugir de Deus, e você não consegue fazer isso. Mas Deus está conosco dentro do carro. É alguma coisa assim, eu vou procurar essa citação direitinho, mas foi uma pregação de um pastor que eu amo muito, chamado Ângelo Basso, que fez. Ou seja, nós não conseguimos fugir de Deus.
Ele está imanente na sua criação. Ele está presente na sua criação. Não há um lugar onde nós conseguimos nos esconder dele, né? E nós vamos falar bastante sobre isso no nosso atributo do dia de hoje. Hoje é a nossa quarta aula e a gente vai falar sobre o próximo atributo. Tem mais um slide aqui antes da gente entrar no próximo atributo. Ele pergunta assim: como eu devo me relacionar com Deus sabendo dessas duas coisas? Ou seja, sabendo que ele é transcendente, sabendo que ele é imanente. Primeiro, eu devo me relacionar com ele com temor e reverência, sabendo que apesar de ser o meu papai, o meu paizinho, ele é o Deus de toda a terra, ele é o Deus Pai, né? Dá ênfase ao Deus Pai. Ele não é só o meu papai, o meu paizinho, ou o meu melhor amigo, ou o meu companheiro fiel. Ele também é o Deus que está acima de todas as coisas. Ele é o Deus que tem autoridade e poder sobre todas as coisas. Ele é o Deus que pode me mandar para o céu ou para o inferno. Ele é o meu Deus. Amém? Então nós nos relacionamos com ele com temor. E esse temor aqui não entenda de medo. Eu tenho medo de Deus. Não. Esse temor é um temor de respeito. É um temor de... como quando você está diante de uma autoridade muito maior, alguém que retém uma autoridade muito grande, você se comporta diante dele com respeito e com reverência. Da mesma maneira, nós devemos nos relacionar com Deus, com respeito, com temor, medo de magoá-lo, medo de entristecê-lo, medo de desobedecê-lo e com reverência diante de tamanha santidade, de tamanha grandeza. E em segundo lugar, eu devo me relacionar com ele com segurança, por saber que ele está comigo. Ou seja, além ou apesar de ser o Deus de toda a criação, ser o Deus que está acima de todas as coisas, ele também está comigo, ele também é o Emanuel, o Deus conosco. Amém? Então, dessas duas formas eu devo me relacionar com o Senhor quando eu compreendo que ele é transcendente, que ele é imanente. Amém? Então, hoje a gente vai falar sobre a onisciência de Deus. Valéria, o que é onisciência? Onisciência significa que ele possui o saber absoluto e pleno, o conhecimento infinito sobre todas as coisas. Isso é dizer que Deus é onisciente. E isso faz parte do atributo de Deus que é também comunicável. Nós também temos a capacidade de termos sabedoria, de termos conhecimento, se bem que onisciência eu acho que não cabe dentro de atributos comunicáveis, não. Eu acho que atributos incomunicáveis, porque apesar de termos uma parcela de saber, nós não sabemos tudo, nesse sentido de sermos completamente sábios, de sabermos de todas as coisas, de estarmos em todos os lugares ao mesmo tempo, entendendo e compreendendo todas as coisas dentro daquele lugar onde estamos, né? Inclusive saber o que se passa na mente, inclusive de saber o que se passa no coração, a intenção, o que vai fazer, o que não vai. Então esse atributo de Deus faz parte dos atributos incomunicáveis. Os irmãos lembram o que é atributo comunicável e incomunicável? Os atributos comunicáveis são aqueles que o Senhor de alguma forma comunicou a nós ou dividiu conosco em uma fração bem menor no momento em que ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, amor, sabedoria, paciência, né? Coisas que Deus que Deus tem e que nós também temos porque nós o temos em nós, né? Porque nós somos a sua imagem, a sua semelhança, nós somos imago Dei, imagem de Deus. E os atributos incomunicáveis são aqueles que o Senhor não compartilha com ninguém. E nesses entram onisciência, onipotência e onipresença, né? A gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, nós não temos todo o poder que Deus tem, e nós também não conhecemos todas as coisas como Deus conhece. Amém? Então esse é um atributo que nós vamos trabalhar hoje. Aqui acabaram os meus slides, eu vou trocar de tela, os irmãos vão ver aí eu trocando de tela. Deixa eu sair desse daqui primeiro. Aqui, estamos aqui, ó, esse aqui é o material que você vai receber lá no seu grupo, lá no grupo onde nós estamos, seja no grupo da igreja, seja no grupo, acho que até no grupo de mulheres também, ou no grupo da escola bíblica, tá? Esse aqui é o PDF que você vai receber lá. Tudo isso que eu vou falar aqui, que eu vou ler, vai estar lá, todas essas referências bíblicas. Então, eu vou usar aqui agora, deixa eu trocar aqui de tela de novo, esse aplicativo aqui que é o YouVersion. Ele tem para celular também, inclusive é o aplicativo que eu uso no meu celular. Eu acho ele muito legal porque ele tem
todas as versões de Bíblia, que eu vou usar aqui a Nova Almeida atualizada. Então, se você tem um celular que você consiga baixar aplicativos, baixe esse aplicativo lá que você vai ter acesso a todas as versões de Bíblia em português que estão disponíveis para nós. Então, se você tiver interesse, né, você pode baixar lá e usar também. Então, eu vou usar esse daqui para a gente poder fazer a leitura das referências que estão aqui. Eu vou tentar fazer mais rápido, né? Então, como sou só eu lendo rápido, que eu digo assim, como é no computador, então eu vou abrir rapidinho no texto e tal. Mas se você quiser acompanhar, você vai dando pause no texto, você pega lá a sua Bíblia, procura, faz a leitura, marca, enfim, da maneira como você achar melhor. O vídeo tá aí, você administra como ficar melhor para você. Amém? Então, vamos lá. Lição 3, o conhecimento de Deus, ou a onisciência de Deus. Deus é onisciente. O que quer dizer isso? Que ele sabe, ele conhece todas as coisas. As reais, as possíveis, todos os eventos, todas as criaturas, todo o passado, o presente e o futuro. Mais para baixo a gente vai falar um pouco sobre isso. Ele conhece perfeitamente todos os detalhes da vida de todos os seres que há no céu, na terra e no inferno. Valéria, Deus está presente no inferno? Sim, Deus está presente em todos os lugares. Ele conhece, ele sabe o que se passa em absolutamente todos os lugares da terra. Inclusive nos que estão além da Terra, né? Nos céus, acima dos céus, nas galáxias, nas estrelas, no inferno, em todo lugar ele está. Lá no Salmo 139, Davi diz que se eu fizer a minha cama no Sheol, ou seja, no inferno, no lugar dos mortos, ou na sepultura, o Senhor ali também estará. Então, Deus está em todos os lugares. No inferno, ele se manifesta com a sua ira, ele manifesta os seus atributos de justiça, de ira. Então, Deus também está e Deus também conhece o que se passa lá. Nada está fora do controle de Deus, meus irmãos. Inclusive, Satanás, ele age conforme aquilo que o Senhor já predeterminou. Então, não há nada que esteja fora do controle, fora do conhecimento. Não há um canto onde nós possamos nos esconder do Deus que sabe e conhece todas as coisas. Então ele continua aqui. Conhece o que jaz nas trevas, Daniel 2:22. Nada pode ser escondido dele, não há nada que ele esqueça. Ele jamais erra nem muda, nem passa por alto coisa alguma. Hebreus 4:13. Sim, tal é o Deus a quem temos de prestar contas. Leia Salmo 139, 2 e 4. Que maravilhoso ser é o Deus das Escrituras. Vamos ler essa última referência aqui de Salmo 139, 2 e 4. Vamos aqui no nosso aplicativo. Eu também baixei ele hoje aqui para o computador. Então, no computador eu nunca usei. Se eu ficar meio perdido, os irmãos não liguem não, viu? Eu uso mais no celular. Salmos, vamos ver aqui, 139. Se você tiver com a sua Bíblia e quiser acompanhar, fica à vontade. Tá meio abrido. Eita, tá em inglês. Que legal. Que ótimo, tô feliz demais. Deixa eu ver se eu consigo mudar a versão aqui. Se eu não... Ué, por que mudou? Ah, que ótimo, não estou conectada à internet. Eu desconectei da internet para evitar de ficar subindo o pop-up. Maravilha, então vamos lá. Bíblia de papel, né? Quando falha a nossa tecnologia, a gente parte para o papel. E aí é isso aí mesmo. Vamos lá, Salmo 139... Capítulo 139, né? Capítulo não, que o Salmo não tem capítulo, né? O número do Salmo, 139, 119, 139, e os versos de número 2 e 3. Diz assim, ó. Examinas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já conhece todas. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas as tuas mãos. Que coisa linda! Como o Senhor é maravilhoso e como aqui também mostra a imanência do nosso Deus, né? O fato de Ele estar conosco, apesar de Ele estar nos céus, no terceiro céu, de reinar sobre toda a terra, Ele também é um Deus pessoal, que se preocupa conosco, que conhece
que se preocupa em conhecer nossos pensamentos, em examinar a maneira como andamos, quando nos deitamos, que conhece todos os caminhos que andamos. Esse é o Deus e essa é a onisciência de Deus. Vamos aproveitar que a gente está com a Bíblia aberta, lá no livro de Hebreus, capítulo 4. Aleluia! Se você está fazendo a leitura da Bíblia junto comigo, você acabou de passar pelo livro de Hebreus antes de começar o livro de Números. Você está lá em Hebreus você passou por Hebreus junto comigo. Que livro maravilhoso, né? Fazia tempo que eu não li o livro de Hebreus. Tremendo como mostra a supremacia do nosso Cristo acima de todas as coisas. Então, no capítulo 4, no verso 13, diz assim: E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem devemos prestar contas. Ou seja, nada pode ficar oculto diante dos olhos do Deus ao qual todo ser humano irá prestar contas. Amém? Isso deve causar em nós alegria e, ao mesmo tempo, santo temor e reverência diante dele, daquele que vê todas as coisas. Ele vê, meus irmãos, tudo aquilo que nós fazemos. Vamos continuar aqui e a gente vai explorar um pouco mais também esse fato do Senhor conhecer todas as coisas e ver todas as coisas. Quão solene é, no segundo parágrafo, este fato: nada se pode esconder de Deus. Quanto às coisas que vos surgem à mente, eu as conheço. Ezequiel 11:5. Nem as trevas da noite, nem o calabouço mais profundo podem ocultar o pecador dos olhos do onisciente. As árvores do jardim não puderam ocultar os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Sara pôde risometer-a oculta na sua tenda, mas foi ouvida por Yahvé. Davi escondeu a sua iniquidade a duras penas, mas pouco depois o Deus que tudo vê enviou-lhe um dos seus servos para dizer-lhe: Tu és o homem. Eu queria abrir nessa referência junto com você, lá em 2 Samuel. Você pode depois aí na sua casa, com mais tempo, verificar também as outras referências, marcar. A gente vai fazer a leitura dessas que são, que eu julgo, né, que são as mais importantes, não que as outras não sejam, mas para o nosso entendimento aqui, essas aqui são as mais relevantes. E eu queria ler junto com você aqui no nosso vídeo, na nossa aula. Acho que os irmãos vão lembrar dessa passagem aqui de Davi, em 2 Samuel 12:7. Diz assim, olha só, 12:7. Então, Natã disse a Davi: Esse homem és tu. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel. Livrei-te da mão de Saul, te dei casa e as mulheres do teu Senhor, também te dei a nação de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. E aí Deus vai colocar sobre Davi, vai impingir, colocar sobre Davi o castigo que haveria de acontecer com ele. Por quê? Porque ele não só adulterou, não só teve uma relação sexual com a mulher de um outro homem, como também, a fim de encobrir isso daquele homem, ele mandou aquele homem para a morte, que foi Urias, né? Aqui é o caso de Davi com Batseba. Depois você pode ler essa história, ela começa lá no capítulo 10 de 2 Samuel. Não, desculpa, no capítulo 11 de 2 Samuel. Então, Davi comete ali aquele erro, ele tem uma relação sexual com aquela mulher, e como se não bastasse já ter tido uma relação sexual com uma mulher casada, ele, a fim de esconder este acontecimento, ele faz com que cria uma situação para que o seu esposo seja morto na guerra. E aí ele acha que de repente, né, eu fico imaginando na cabeça de Davi, ok, consegui esconder, ele morreu, não precisei confessar, mas aí Deus envia o profeta Natã para dizer para ele, e aí Natã vai contar uma história para Davi, ele vai usar uma parábola, dizer, olha, acontece assim, assim, um homem tinha muitas ovelhas, e tinha um outro homem que tinha uma única ovelha, e aí esse homem que tinha muitas ovelhas foi lá, pegou aquela única ovelha daquele homem que só tinha aquela, e ainda depois disso o matou. E aí Davi fica louco e fala, não, uma pessoa que faz uma coisa dessa merece a morte. E aí Natã diz para ele, você é esse homem. E aí eu fico imaginando o espanto de Davi. Mas aí depois
Davi fala, eu pequei contra o Senhor. E mediante a confissão de Davi, ele vai escrever depois os Salmos, né? Acho que é o 53, eu sempre me confundo 53 ou 51, mas é o Salmo de arrependimento de Davi. E aí ali ele vai se arrepender, ele vai declarar o seu amor ao Senhor, pedir que o Senhor volte a dar a ele a alegria da sua salvação. Mas por que a gente está falando desse texto em si? Porque aqui mostra que Deus, ele vê todas as coisas. No momento em que Davi cometeu ali o seu pecado com aquela mulher e ele achou que ninguém estava vendo, Deus estava vendo. E Deus foi lá e mandou o profeta para dizer para ele, olha, você é essa pessoa, você pecou contra mim. Você fez isso, isso e isso. E aí Davi, diante de tamanho confronto, né? Davi confessa, não, eu pequei contra o Senhor e eu realmente fiz isso que o Senhor está dizendo que eu fiz. Ou seja, Deus estava vendo. Deus estava contemplando. Agora, Valéria, por que Deus não interveio? Porque apesar de Deus decretar todas as coisas, aí entra numa questão que se chama a responsabilidade do homem versus a soberania de Deus, né? Por que Deus, sendo soberano, não interveio? Porque eu acredito que nós não somos autômatos nas mãos do Senhor, nós não somos bonecos, né? Apesar do decreto do Senhor para o maior, para os acontecimentos exteriores já estarem todos decretados, ele também não está nos usando como marionetes, no sentido de que a sua vida toda vai se desenhar exatamente assim, assado. Apesar dele saber exatamente o que vai acontecer, e das minhas quedas, dos meus problemas, das minhas dores, ele não intervém no sentido de me proteger de todas elas ou de impedir que elas aconteçam, até porque, como nós lemos, né, semana passada, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as coisas ruins, inclusive as dores, o choro, a tristeza, o medo, a pandemia, o coronavírus, o lockdown, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas cooperam, e aí a gente falou um pouquinho também sobre isso. Qual é esse bem ao qual o Senhor se refere? Qual é esse propósito ao qual o Senhor se refere? E nós vemos lá no próximo versículo, no 29, se não me engano, que o propósito do Senhor, naquele caso ali, naquele verso, é formar o caráter de Cristo em nós. Então, todas as coisas cooperam para que Cristo seja formado em nós, inclusive as situações ruins, por isso nós não somos poupados delas. Muitas vezes nós temos que passar por elas, mas sabendo que o Deus imanente, que o Emanuel está conosco, assim como ele está conosco agora, nesse momento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Próximo parágrafo diz: os homens ímpios roubariam a onisciência de Deus se pudessem. Gostariam que não houvesse nenhuma testemunha dos seus pecados, nenhum examinador dos seus corações, nenhum juiz dos seus feitos. Procuram banir tal Deus dos seus pensamentos. Os homens ímpios, pecadores que não se converteram, não creram em Cristo como seu único suficiente Salvador e não vivem, ou até mesmo confessaram a Cristo como seu único suficiente Salvador, mas não vivem de acordo com a sua confissão. Se fosse possível para esses homens, eles gostariam de apagar a onisciência de Deus. De declarar que Deus não é onisciente, que eu posso ir para o meu quarto e assistir pornografia sossegado, que eu posso trair minha esposa, meu marido sossegado, que se eu esconder direitinho ninguém vai ver. Mas a Bíblia diz que Deus vê. Vamos ver essa passagem aqui de Oséias 7:2. Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias. Oséias capítulo 7, verso 2. Diz assim: não consideram no seu coração que eu me lembro de toda a sua maldade. As suas obras os comprometem. Elas estão diante de mim. Ou seja, não há nada que nós façamos que não esteja diante dos olhos do Senhor. Às vezes a gente pensa, mas é só uma mentirinha. Mas é só uma fofoca. Mas né? Como tem gente que fala que é mentirinha branca. Ou sei lá, inveja boa, sei lá o que seja, Deus conhece, Deus sabe. Eu desejei o marido da outra pessoa. Eu desejei, sei lá,
outro homem ou uma outra mulher, sendo eu casado. O que a Bíblia fala sobre adultério? A Bíblia diz que basta que você olhe para outra pessoa com desejo que o adultério já está consumado. Por quê? Porque Deus sabe, Deus conhece aquilo que nós pensamos. Então, só o fato de eu pensar em trair, só o fato de eu pensar em adulterar, o adultério já foi cometido. Por quê? Porque está na minha mente. E Deus sabe o que se passa na nossa mente. Deus conhece as intenções por trás dos pensamentos e das atitudes. Às vezes a atitude é linda, é boa, mas a intenção é suja, é podre e Deus não recebe. Deus não aceita. Nós não conseguimos o favor de Deus através de boas atitudes, com más intenções e maus pensamentos, porque Deus não olha as nossas obras. Ele vê a intenção do nosso coração, porque Ele o sabe. Salmos de número 90 e o verso 8 diz o seguinte: colocaste diante de ti as nossas maldades, e à luz do teu rosto os nossos pecados. Na minha versão diz os nossos pecados ocultos. Ou seja, nossos pecados são ocultos de quem? Diante de quem os nossos pecados são ocultos? Diante do pastor? Diante do professor da escola bíblica? Diante do meu marido, do meu filho? Mas a Bíblia diz que diante do rosto do meu Senhor, os meus pecados estão colocados. Ele conhece, Ele sabe. Então não adianta. E outra coisa, talvez a gente fica naquela de pensar que não. Hoje eu li uma coisa sobre essa, que as pessoas costumam dizer assim, que só Deus pode me julgar, né? E aí no final, no post ele perguntava assim, isso não te assusta? Não te assusta o fato de que o Deus que conhece todas as coisas é quem pode nos julgar? Porque diante do meu marido, do meu filho ou das outras pessoas, eu posso parecer uma pessoa maravilhosa, mas o meu coração, o Senhor conhece. Quando ele falou ali para os fariseus, né? Lá no livro de Mateus, se não me engano, onde ele fala que eles são como um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? É um sepulcro bonito por fora, bem... Você já foi num cemitério de rico? Né? Que às vezes a gente olha assim por fora e fala, meu Deus, que coisa linda, estátua, flor, né? O túmulo bem bonito, bem arrumado, mas dentro tem um corpo podre, tem carne podre, tem bicho comendo, tem mau cheiro, tem putrefação, tem um corpo ali em decomposição, às vezes já está até nas caveiras. Mas aquele que olha por fora diz, não, que bonito, que coisa linda. Mas Deus sabe o que está dentro. E quantas vezes nós somos esse sepulcro caiado? Quantas vezes nós somos essa pessoa? Ou nós vivemos um casamento, ou um ministério, ou uma vida desse jeito? Achando que nós estamos enganando a Deus porque porventura enganamos o homem. Mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que se passa dentro de nós. Os nossos pecados e a nossa maldade está exposta diante dos olhos daquele que tem o poder para nos enviar tanto para o céu quanto para o inferno. Próximo parágrafo diz assim: mas a onisciência de Deus é uma verdade cheia de consolação para o crente. Na aflição ele diz como Jó, mas ele conhece o meu caminho, Jó 23:10. E aqui eu queria fazer um adendo. Deus conhecia o caminho de Jó, assim como ele conhece o meu e o seu. Apesar de os amigos de Jó terem vindo até ele para consolá-lo, né, entre aspas, para dizer para ele, você está errado, você fez errado, você está em pecado, isso que está acontecendo com você deve ser fruto de um pecado que você cometeu. Qual foi o pecado que você cometeu? De que maneira... Meu Deus, já passou meia hora, gente. Misericórdia. Eu falo demais, mas a gente está acabando. Um pecado que você cometeu e por isso Deus deve estar castigando você. Os amigos de Jó vieram para dizer isso para ele. Mas Jó tinha no seu coração, Deus conhece o meu caminho. E no próprio livro de Jó, no início, a Bíblia diz que Deus diz que Jó era um homem íntegro. Deus dá testemunho de Jó. Deus fala bem de Jó. Então quem eram os amigos de Jó para falarem mal deles, né? Para dizerem para ele aquilo que ele era, sendo que o próprio Deus já havia dito que ele era um homem íntegro, né?
E o que eu quero dizer para você em cima disso é que Deus conhece a gente. E a opinião de Deus a nosso respeito não está baseada no que o outro diz sobre nós, de bom ou de ruim. A opinião de Deus a nosso respeito está baseada naquilo que Ele sabe a nosso respeito. Amém? E naquilo que Ele decretou para nós. Filhos amados, perdoados, lavados, remidos, independente de ainda estarem no mundo, independente de ainda sofrerem aflições, de estarem sujeitos à dor, à tristeza, a choro, a medo, são filhos amados em quem o Senhor se alegra. Amém? Estes somos nós segundo aquilo que o Senhor diz. Então ele continua, pode ser profundamente misterioso para mim e incompreensível para os meus amigos, mas ele conhece. Em tempos de cansaço e fraqueza, os crentes podem assegurar-se de que Deus conhece a sua estrutura. Ele lembra de que nós somos pó. Irmãos, talvez nós nunca tenhamos passado um tempo de tristeza e de fraqueza como nós estamos passando agora. Mas a Bíblia diz que o Senhor não tenta a ninguém além daquilo que nós podemos aguentar. Deus sabe até onde nós podemos ir. Deus sabe até onde pode ir conosco. E no momento em que Ele decidir pôr o basta, Ele vai colocar o basta. Mas enquanto Ele não decide colocar o basta, eu entendo que Deus espera de nós é que nós continuemos olhando para a sua face. É que nós continuemos contemplando o Senhor, porque Ele sabe que nós somos pó, Ele conhece que nós somos fracos. A gente não precisa dizer para Ele que nós somos super-homens, que a gente não tem medo de nada. Quem olha para uma situação como a que nós estamos vivendo agora e diz que eu não tenho medo de nada? Eu acho que ninguém. Ninguém pode olhar para essa situação e dizer, meu Deus, está tudo ótimo, tudo bem, tem mais de 1.000 pessoas morrendo por dia, UTIs lotadas, problemas ocorrendo. A gente teme, mas diante disso a gente tem um Deus que conhece a nossa estrutura. Deus conhece a nossa estrutura, sabe o que está fazendo, né? Como diz a canção. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Em tempos de dúvida e vacilação, eles, os crentes, né, apelam para este atributo dizendo palavras do Salmo 139, 23 e 24. Vou abrir aqui que eu já estou no livro de Salmos rapidinho. Sonda-me, ó Deus, conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em tempos de triste fracasso, quando os nossos corações foram traídos por nossos atos, quando os nossos feitos negaram a nossa devoção e nos é feita a penetrante pergunta, você me ama? Nós dizemos como Pedro, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E se a gente estuda um pouquinho essa passagem, a gente percebe lá que Pedro não está dizendo que o ama como Deus queria ser, como Jesus queria ser amado, queria que ele o amasse. Mas Pedro diz ao Senhor, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe de tudo, o Senhor sabe que eu te amo. Mas o Senhor sabe que a medida do meu amor por você não é a medida que deveria ser, não é ainda aquele amor sacrificial. Mas ainda assim o Senhor declara a ele, então apacenta as minhas ovelhas. Então trabalha para mim, apacenta as minhas ovelhas. Não vou entrar nesse texto aqui não, porque dá uma pregação muito boa. Mas vamos lá. Aí temos estímulo para orar. Não há motivo para temer que nossas orações não serão ouvidas ou que os nossos suspiros e lágrimas não serão notados por Deus. Não há perigo de que um cristão passe despercebido no meio da multidão de suplicantes que todo dia e toda hora apresentam seus variados pedidos, pois a mente infinita é capaz de prestar a mesma atenção a multidões como se apenas uma pessoa estivesse procurando obter sua atenção. Assim também, a falta de palavras apropriadas e a incapacidade de expressar o nosso desejo mais profundo da alma não comprometerá as nossas orações. Isaías 65, 24. Vou abrir aqui nessa passagem. Nós não precisamos nos preocupar se de repente as nossas orações não têm as palavras corretas. Ele conhece os nossos corações. Isaías 65, 24. A palavra do Senhor diz assim. 24. E acontecerá que responderei antes de clamarem, e os ouvirei quando ainda estiverem falando. Ou seja, ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já conheces, Senhor. Aleluia, como nosso Deus é maravilhoso. Referente a passado e futuro. Conforme lemos em Salmo 147:5, o conhecimento de Deus tem um futuro. O conhecimento de Deus que tem do futuro é tão completo como o seu conhecimento do passado e do presente.
E isso porque o futuro depende totalmente dele próprio. Se fosse possível ocorrer alguma coisa sem a ação direta de Deus ou sem a sua permissão, então aquilo seria independente dele. E imediatamente ele deixaria de ser supremo. Ou seja, Salmo 147:5, o conhecimento de Deus do futuro é tão completo como o conhecimento do passado e do presente. Por quê, irmãos? Porque Deus não está sujeito ao tempo. Deus criou o tempo. Ele não está sujeito ao tempo, ou seja, ele não está pensando o que será que vai acontecer lá na frente. Ele já sabe, ele determinou, ele já está lá, ele já viu, ele conhece o nosso futuro assim como ele conhece o nosso passado, assim como ele conhece o nosso presente. Ele já sabe de todas as coisas. Salmo 147:5, a palavra do Senhor diz assim: grande é o nosso Senhor, forte em poder, não há limite para o seu entendimento. Ou seja, ele não está limitado pelo tempo, ele não está limitado a conhecer somente aquilo que já aconteceu ou que está prestes a acontecer. Mas assim como ele sabe o que vai acontecer num futuro muito distante. E a Bíblia fala sobre isso, né? Vamos continuar porque acho que aqui para frente vai falar um pouco sobre isso. O conhecimento divino do futuro não é mera coincidência, mas é algo inteiramente ligado ao seu propósito, como nós falamos na semana passada, e que o acompanha. Ele planejou tudo o que há de ser, e o que ele planejou terá de ser efetuado. Daniel 4:35. Como a sabedoria e o poder de Deus são igualmente infinitos, tudo que Deus projetou está absolutamente garantido. Que os conselhos divinos deixem de ser cumpridos é tão impossível como seria Deus mentir. O perfeito conhecimento de Deus é exemplificado e ilustrado nas profecias registradas na palavra. No Antigo Testamento, acham-se muitas previsões quanto à história de Israel, as quais se cumpriram até o mínimo pormenor, séculos depois de terem sido feitas. Há também muitas outras predizendo a carreira de Cristo na terra, como Isaías 53, que fala sobre a morte do Cordeiro. E ele fala tão claramente o que vai acontecer mais de 500 anos depois, que parece que ele estava no pé da cruz escrevendo lá, tomando nota. Aconteceu isso. Agora ele caiu, agora veio sangrou, agora não há beleza no seu rosto, agora blá blá blá. Sabe, parecia que ele estava ali. De tão perfeito que era aquilo que ele estava dizendo. E aí ele diz, e também se cumpriram integralmente, estamos aqui. Tais profecias só poderiam ter sido dadas por alguém que conhecesse o fim desde o princípio. Ele conhece o fim desde o começo. Porque ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, aleluia. Ele já está lá, ele já sabe, ele é vencedor sobre todas as coisas. Ele é vencedor sobre o coronavírus também, e cujo conhecimento repousasse na incondicional certeza da realização de tudo quanto fosse previsto. Da mesma forma, o Antigo Testamento e o Novo Testamento contêm muitos outros anúncios ainda futuros, e estes também têm de cumprir-se porque foram preditos por aquele que os decretou. E um desses é a volta do nosso Senhor nas nuvens, né? Ele já decretou que isso acontecesse assim. Ele já decretou que as coisas ocorressem dessa maneira e elas vão acontecer da maneira que ele determinou. Ou seja, ele sabe o fim desde o começo. Aleluia. Deve-se notar, portanto, que nada jamais aconteceu e nem acontecerá porque Deus sabia. A causa de todas as coisas é a vontade de Deus, ou seja, Deus conhece o futuro não porque ele o anteviu, ou seja, não porque ele preveu, mas porque ele decretou. Ou seja, ele sabe o que vai acontecer no futuro porque ele determinou o que vai acontecer lá. Foi ele que disse o que vai acontecer. Então ele já sabe o que vai acontecer porque foi ele que determinou que acontecesse dessa forma. Não foi porque outra pessoa determinou que isso acontecesse e ele teve uma previsão daquele acontecimento. Não. Ele sabe o que vai acontecer no futuro, ou o que vai acontecer amanhã, ou no futuro distante, porque foi ele que determinou que aquilo acontecesse. O conhecimento de Deus está baseado nos seus decretos, ou seja, Deus conhece o futuro porque ele o decretou, porque foi ele quem determinou que as coisas acontecessem dessa forma. Deus sabia da crucificação de seu filho e a predisse muitas centenas de anos antes, como nós falamos, que ele se encarnasse. E isso porque, segundo o propósito divino, ele era o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Portanto, lemos que ele foi entregue pelo determinado conselho da presciência de Deus. Atos 2:23. Uma ou duas palavras para aplicação prática.
O conhecimento infinito de Deus deveria nos deixar maravilhados, nos deixa. Se você não está maravilhado, volte ao início do vídeo. Quão exaltado é o Senhor acima do mais sábio dos homens. Nenhum de nós sabe o que o dia nos trará, mas todo o futuro está aberto ao seu olhar onisciente. Deveria encher-nos de santa reverência. Nada do que fazemos, dizemos ou mesmo pensamos escapa à percepção daquele a quem teremos de prestar contas. Provérbios 15:3. Que freio seria para nós se meditássemos nisso mais frequentemente? Deveria também encher o cristão de adoração. Minha vida inteira esteve exposta ante os seus olhos desde o princípio. Ele previu todas as minhas quedas, todos os meus pecados, todas as minhas reincidências. Todavia, fixou em mim seu coração. Como a percepção disso deveria fazer-me me prostrar em adoração e admiração diante dele. Aleluia. Apesar de nós, ele nos ama. Apesar de saber que amanhã ou depois nós podemos negá-lo, ele nos ama porque o próprio Espírito nos convence e nos traz de volta. O amor do Senhor não está condicionado ao que ele sabe sobre nós, mas ao que ele já decretou a nosso respeito. Filhos amados, lavados, remidos no sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor é maravilhoso. Eu estou muito maravilhada com a possibilidade de aprender sobre esses atributos que o Senhor tem nos mostrado através da vida, né, desse escritor, desse livro que é tão antigo, mas que traz verdades que são absolutas e imutáveis. E eu deixo aqui, né, esse vídeo e o meu agradecimento para você que assistiu até aqui. Queria que você deixasse aqui embaixo o seu comentário, nos explicando se você tem, né, uma dúvida e você quer perguntar. Você pode fazer essa pergunta aqui no comentário, ou você pode perguntar nos grupos, ou até mesmo pessoalmente, ou no privado, né, do WhatsApp. Eu vou estar lá disponível para responder as suas perguntas quando você quiser falar. Mas esse atributo de hoje me deixa realmente movida diante de um Deus que, apesar de saber de todos os meus pecados, de todos os meus fracassos, fixou em mim o seu coração. Ele nos conhece e ele nos ama, como eu já disse e vou repetir, não pelo que ele conhece de nós. Talvez, se alguém olhasse para nós profundamente como Deus olha, as pessoas poderiam nos desprezar. Né? Tem um meme que as pessoas brincam dizendo assim, se você fica espantado com o que eu falo, imagine se você soubesse o que eu penso. E Deus sabe o que eu penso. Deus sabe o que eu penso quando eu vejo um irmão ou uma irmã. Deus sabe o que eu penso quando uma coisa que me entristece acontece. Deus sabe o que eu penso quando alguma coisa me deixa irada, quando alguma coisa me deixa com raiva, quando eu tenho vontade de falar um palavrão e eu não falo com a minha boca, mas lá na minha mente eu falei. E ele ouviu, ele sabe. Então, que a gente possa se prostrar diante do Senhor e reconhecer e pedir perdão. Não só pelas coisas que fazemos, mas também pelo que pensamos. Porque os nossos pensamentos estão diante de Deus. Não há onde nós possamos nos esconder dele. Vamos orar para nós finalizarmos. Eu queria agradecer a você. Eu queria agradecer também ao meu marido, que é quem está me ajudando, me auxiliando aqui. Foi ele que baixou esse aplicativo, foi ele quem está me ajudando a editar vídeo, subir para o YouTube. Quero louvar o Senhor pela vida dele e honrá-lo aqui diante dos irmãos que estão assistindo. E obrigada a você que assistiu até aqui. Vamos orar, Pai. Entregamos toda a glória e todo louvor a Ti. Só o Senhor é digno de toda a glória e todo louvor, Senhor. Esse atributo nos deixa prostrados diante de Ti. E nós queremos também aproveitar, Pai, enquanto essas informações estão frescas na nossa mente. Pedir perdão a Deus. Perdão pelos nossos pensamentos, pelas murmurações, pelas palavras ditas em segredo, baixinho nos ouvidos, mas que soaram ao Senhor como gritos, diante dos olhos daquele que nos vê não como multidão, mas como filhos, como pessoas. O Senhor é um Deus pessoal. Isso nos deixa maravilhados e também, Senhor, cheios de temor e reverência diante de Ti. Te adoramos, te exaltamos, te bendizemos, te agradecemos por esse tempo na Tua presença. Que Teu nome seja exaltado para sempre, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigada a você que assistiu até aqui, que Deus te abençoe, que nós tenhamos uma boa semana, em nome de Jesus.